apresentação que eu trago não é tanto a apresentação do Minho Advanced Computing Center, que é aquilo que eu faço parte, mas é mais, no final das contas, o que é essa história do HPC e porque é que nós temos apostado muito em HPC em Portugal. Okay? Para que é que ele serve, afinal das contas? Okay? E a questão é que, tipicamente, nós colocamos isto em 5 eixos. Okay? O primeiro eixo, quando temos um modelo que é demasiado grande para as nossas máquinas locais, em que não temos capacidade de computação suficiente para processar o modelo, em termos de termos muitos dados, como é o caso do Data Science, em que o volume de dados é excessivo para nós conseguirmos extrair conhecimento em tempo útil usando os recursos locais, quando é time critical, quando o custo é demasiado elevado, ou quando precisamos de muita precisão naquilo que estamos a fazer. Okay? Qualquer solução tipicamente encaixa nestes 5 eixos. Okay? Um exemplo, um modelo largo que é time critical seria nós termos modeladas cheias em Lisboa para que a Proteção Civil conseguisse ter tempo de mobilizar antecipadamente recursos para o local. Um exemplo. Okay? Quando falamos em custo e quando falamos principalmente em empresas é sempre time critical, eu quero sempre a minha solução para ontem, mas falamos essencialmente de custos. 2 exemplos muito concretos. Okay? 2 exemplos muito concretos. Na indústria de moldes, uma das coisas que é mais comum nós fazermos é gastarmos um balúrdio enorme a fazer os primeiros moldes para uma determinada produção, ou para produzir um determinado perfil, ou para preencher um determinado tipo de sapato, ou para desenvolver um novo produto. Okay? O maior custo na indústria de plástico é a elaboração do molde. Okay? Uma das coisas que o HPC consegue fazer é prever todo o modelo físico e modelar todo o modelo físico do molde e do plástico que se está a usar, do tipo de plástico que se está a usar, e reduzir este custo a uma fração daquilo que ele realmente representa. Okay? O maior custo não é a produção, o maior custo é, na realidade, toda esta parte de desenvolvimento. Okay? Nós temos um projeto com uma empresa de plásticos em Portugal, que eu não posso dar muitos detalhes, mas o detalhe que eu consigo dizer é que eles reduziram o seu custo experimental de desenvolvimento para quase 10%. Okay? Portanto, é essa a vantagem quando nós incorporamos isto. E também podemos falar de custos de produção. Um dos exemplos que eu gosto de citar muito é a Pringle. O formato da Pringle, da batata frita, na realidade foi desenvolvido em HPC. Não por uma questão de transporte de sabor, não por uma questão de ser apetecível à vista e, portanto, promover consumo, mas por uma questão de produção. Ela, na realidade, foi desenhada para aumentar a velocidade do tempo de transporte das batatas fritas e aumentar a produção em 30%. Okay? Usando exatamente os meus recursos. Okay? Por isso, quando estamos a falar em HPC, principalmente para as PMEs, estamos a falar em ter recursos suficientes para reduzir ou custos de produção, ou então reduzir custos de desenvolvimento e promover novo negócio. Okay? Obviamente que nem toda a gente consegue ter uma infraestrutura de HPC. Okay? Ter uma infraestrutura de HPC dentro de casa é uma solução extremamente cara. E aí que entidades como a OMAC, que é uma infraestrutura nacional, entram em funcionamento disponibilizando esses recursos. Originalmente eles foram disponibilizados à comunidade científica e é um dos nossos maiores clientes. Eu depois mais tarde falar um bocadinho nisso, mas também às PMEs e colocar esse recurso, não só o recurso físico da infraestrutura, mas também todo o capital humano que está associado ao MAC, toda a gente que está em volta ao MAC, que neste momento somos todos PhDs, curiosamente, mas tem essa característica. Portanto, colocar isso à disposição da comunidade em si para promover a adoção de HPC em Portugal, que está morta. Durante muito tempo ela esteve morta e finalmente começa a ressurgir como outra coisa que eu vou falar há bocadinho. Okay? Portanto, às vezes, os misconceptions que nós temos de HPC é que aquilo só serve para que as minhas aplicações sejam mais rápidas. Isso não é verídico. A maior parte das vossas aplicações nem sequer lá corre.
Okay? O ERP, o portal, tudo isso, nada disso é destinado à HPC. Okay? A HPC é destinado essencialmente a coisas de grande escala, modelos físicos de grande escala, produção de data science em grande escala, recolha de dados, extração de conhecimento e formação de novo conhecimento. Okay? Eu vou saltar aqui alguns slides, mas isto era o nosso antigo supercomputador, que era o Bob, que entretanto vai deixar de existir. Isto também não. Mas o HPC hoje em dia, e em quase todas as economias de ponta, é uma ferramenta de desenvolvimento para as empresas. Okay? Pensem em qualquer mercado a nível de produto e vocês vão encontrar HPC de uma forma ou de outra. Okay? Hoje em dia não há nenhum carro que seja feito. Antes os fabricantes da indústria automóvel produziam aqueles modelos enormes em barro para ir ao túnel de vento, para testar o consumo do carro, para testar N partes e N funcionalidades. Isso hoje em dia não é feito. É tudo feito em HPC, é tudo feito com recurso à supercomputação e à criação de modelos na supercomputação. Okay? Na indústria do petróleo e na indústria do gás, toda a parte de modelação de reservatórios e de como é que vai ser feita a extração e a previsão de quando é que eu vou colocar no mercado para obter o melhor lucro é feito com HPC. Okay? Já vos dei o exemplo mais caricato, que é o exemplo da Pringle, que a forma em si foi usada para a parte de produção, para o aumento da produção da própria empresa. Okay? E depois temos todas as outras áreas comuns, a parte de processamento de dados, Natural Language Processing, todas as pesquisas que nós fazemos no Google e os vossos assistentes que vocês têm nos vossos telefones, as Siris e os Google Assistants e a Alexa e tudo isso, todos esses modelos que nos permitem hoje interagir de uma forma muito simplificada com o nosso telemóvel, foram treinados e foram desenvolvidos em HPC e neste momento reduzem-se a um código muito simples que corre no nosso telemóvel que nós podemos usar. Okay? Exemplos disso. Mas, e então na parte de medicina hoje em dia, HPC é sine qua non. Quando nós estamos a desenvolver novos processos de diagnóstico, de análise de imagem, em que cada vez mais os sensores que nós temos recolhem muito mais dados do que aquele que conseguimos analisar no nosso computador secretário, por muito robusto que ele seja. Por muito robusto que ele seja e por muito musculado que ele seja, não daria o tempo de resposta. Para vos dar um exemplo, há neste momento um novo sistema de diagnóstico baseado em fusão em neutrinos que está a ser desenvolvido. A quantidade de dados que ele gera para diagnósticos, um único diagnóstico, um PC normalíssimo, demoraria qualquer coisa como 1 mês e meio a conseguir criar a imagem final. Portanto, isso não é fazível. Okay? O nosso cliente principal é a física, obviamente. Tudo aquilo que é processo físico e para a qual temos modelação, HPC é o pão nosso cada dia. Hoje em dia, nenhum físico, a não ser os teóricos, que a única coisa que fazem é a matemática no quadro. Todos os físicos experimentalistas são mais engenheiros computacionais do que vão para o laboratório fazer experiências. É tudo muito feito em HPC por si só. Okay? Mas não só nisso, mas mesmo a nível da indústria, por exemplo, a indústria do vidro hoje em dia, principalmente pela parte da química, usa HPC, pelo menos fora de Portugal, usa HPC para conseguir desenvolver todo o vidro que necessita, para desenvolver novas receitas, novas fórmulas, que lhes permitem colocar produtos no mercado com determinadas características a responder a determinados clientes de uma forma muito mais eficaz do que teriam há uns tempos atrás. Não é? Uns tempos atrás era um indivíduo no laboratório a afinar a fórmula até conseguir ter a perfeição. Hoje em dia isso não é feito, quer com recurso à simulação física e à simulação química, quer com recurso
a data science, nós conseguimos ter um time to market muito mais rápido do que aquilo que teríamos com os nossos métodos tradicionais. Okay? A bioinformática é um desses exemplos. A engenharia de materiais, todos os dias são desenvolvidos novos materiais, testados novos materiais com recurso a HPC. Portanto, tudo isso fica disponível e tudo isso tem impacto na economia. Hoje em dia, para as grandes empresas e para quem neste momento já quebrou essa barreira da transformação digital, quase tudo é feito com recursos a zeros e uns, e não com recurso a laboratórios específicos ou a situações específicas para desenvolver o produto final. Okay? E obviamente que uma das partes que é sine qua non é a parte de visualização e exploração de dados, a parte de Data Analytics, em que o HPC entra quando a visualização de dados não é suficiente no nosso computador local. Okay? Para vocês terem uma ideia, nós no PC conseguimos fazer qualquer coisa como 1 bilhão de triângulos em geometria. Quando desenhamos uma peça, ele consegue mais ou menos 1 bilhão de triângulos, se for muito bem afinado. Nós em HPC não temos esse tipo de limite. O nosso limite é limitado pela máquina, mas o último modelo em que eu trabalhei em termos de dados, era cerca de 1 petabyte de dados complexo. Já agora é aquele modelo que está ali em baixo, que é uma emulação de gás. Mas então, afinal, o que é o MAC? O MAC, acima de tudo, é uma infraestrutura nacional colaborativa. Ela está disponível quer para a parte de ciência, quer para a parte empresarial. Começamos com a parte científica porque já tem utilizadores aptos a fazer isso e, portanto, é algo que já é comum nas universidades e agora estamos a passar por uma situação de interagir com as empresas e realmente dar-lhes a conhecer qual é que é a utilidade do HPC. Fazemos parte de uma rede nacional de supercomputação, não somos o único hub, vamos ser sem dúvida o maior hub. Nós conseguimos uma máquina europeia através do EuroHPC, do qual fazemos parte, que nos permite ter 10 petaflops, 10 levantada, 17 operações por segundo. É um número substancial. Portanto, é uma máquina com muita capacidade. A máquina mais perto de nós consegue fazer meio petaflop. Portanto, o tamanho de escala será absolutamente brutal. E está aberto, novamente, parte científica, empresas e administração pública. O centro em si não está isolado, foi beber à experiência em outros centros de supercomputação a nível internacional. A nível europeu estamos ligados aqui à Espanha, que é o Barcelona Supercomputing, e uma rede chamada Price, que tem mais outros sistemas. Temos ligações com a América do Sul, África, Japão, que é a nossa instalação irmã, porque a arquitetura da máquina foi um bocadinho inspirada na arquitetura do japonês, do maior supercomputador a nível mundial, que se chama Fugaku. Portanto, vamos ter uma arquitetura muito, muito parecida. E com os Estados Unidos, através do Texas Advanced Computing Center, de onde eu vim. Tem aqui alguns detalhes da máquina que não vale a pena. Aquilo que eu vos dizia a nível de consumos, neste momento, aquilo que nós temos é mais na área de ciência, portanto, física está ali no topo. Física, química orgânica e afins. Temos alguns projetos interessantes a nível de ciências sociais. É um facto. Dos mais interessantes que eu vi até hoje tem a ver novamente com uma empresa em Coimbra que está a estudar o vírus da Covid, está a estudar a estrutura molecular dele para desenvolver novas drogas, e há alguns projetos empresariais que estão a ocorrer em que as empresas têm, e eu tenho que vos confessar, já fui empresário, portanto nós temos às vezes uma resistência a dizer porque é que não testamos novas coisas, porque
porque é que eu sempre fiz isto assim e eu sei que é certo e que não vai falhar, para que é que eu vou estar a colocar uma nova entropia no sistema, para que é que eu vou estar a investir em nova tecnologia, mas a realidade é que se nós hoje em dia não fizermos isso, não seremos competitivos amanhã. Alguns exemplos daquilo que estamos a fazer, o tal exemplo da empresa de plásticos com quem estamos a trabalhar, e algumas formas com conseguimos colaborar, desde suporte à utilização do recurso quando as pessoas são relativamente experientes em HPC, toda a parte de consultadoria em trabalhar quer com a empresa ou com grupos de empresa e conseguir com eles tentar dar-lhes as bases suficientes ou tentar perceber o que é que eles necessitam para aderir a HPC ou a Data Science, a parte de treino obrigatoriamente. Depois aqui uma parte de co-advising. Nós trabalhamos com a academia essencialmente neste momento e portanto o co-advising faz sentido quando nós queremos dotar um grupo de investigação com conhecimentos da HPC, mas na realidade, e a realidade é essa, o co-advising também funciona para as empresas. Doutoramento em empresa hoje em dia existe e se vocês querem que eu vos diga, é uma forma muito barata de vocês desenvolver os vossos quadros e ao mesmo tempo terem consultadoria de uma universidade e de profissionais e colaboradores para desenvolver a vossa parte de R&D, o vosso processo, seja aquilo que for. Okay? E esses doutoramentos em empresas são financiados. E eu vou ficar por aqui.